Oi, vamos ver qual que é a mensagem que a espiritualidade tem para você para os próximos dias? Meu nome é Mariana Esteves e eu sou terapeuta energética espiritual. Enquanto eu embaralho, me conta aí, da onde você está vendo esse vídeo? Lembrando que essa é uma tiragem de tarô terapêutico, o que significa que a gente vai olhar para as energias presentes no nosso campo, no campo coletivo, para a gente poder trazer essas questões um pouco mais para a consciência. A importância de você respirar profundamente é que você possa ter um momento de pausa e de relaxamento. Uma conexão se estabelece melhor quando a gente está mais presente e mais consciente. Então, se possível, feche os olhos por uns instantes, se conecta comigo aqui agora e vamos lá. Observe bem as 3 cartas, veja qual chama mais a sua atenção nesse momento. Vamos lá. Carta número 1, Solitude, arcano maior número 9. Carta número 2, o Avarento, 4 de arco-íris. E carta número 3, Controle, Rei de nuvens. Se você deseja ver só o vídeo da sua carta, aqui na descrição desse vídeo vai ter o momento em que cada uma começa, ok? Carta número 1, Solitude, arcano maior número 9. Arcanos maiores falam sobre questões estruturais no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Então, se você escolheu essa carta, esse é o momento, ou que você já está vivenciando a solitude com mais tranquilidade, ou esse é um convite para desenvolver essa energia de uma maneira mais consciente. Mas vamos entender qual que é o simbolismo dessa carta. No dia a dia, na nossa vida física, material, isso pode simbolizar um momento onde você não está se sentindo apoiado, né? Ou pelo seu parceiro, ou pela sua família, ou pelos seus amigos, que você não sente que as pessoas não conseguem vivenciar a sua verdade, né? Entender qual que é o seu posicionamento na vida. Talvez não estejam muito a favor das suas escolhas. E aí tem 2 maneiras da gente vivenciar esse não apoio externo, né? A gente pode ficar triste, se sentir amargurado, né? Porque a gente esperava isso do outro, ou a gente desenvolver a nossa capacidade de ser a nossa própria luz nessa jornada, né? E isso vai trazer uma sensação de... um desenvolvimento da nossa segurança interior, onde eu entendi a minha direção, eu escolho mesmo contra o que os outros me disseram, o que acham que precisa ser, para desenvolver a minha capacidade de confiar em mim mesmo, no meu discernimento e na minha jornada aqui, nesse momento na Terra, né? A maioria das coisas que nós enfrentamos são internas e essa jornada é de cada um de nós. Então a gente precisa aprender a ser a luz no próprio caminho, né? Você ser a luz no seu próprio caminho, eu no meu, cada um no seu caminho, porque a verdade, né, essa vivência, essa descoberta, ela é única para cada pessoa. E aí é com esses acontecimentos, né, com esse não apoio externo, essa ideia de que eu estaria melhor se essa pessoa estivesse aqui, se eu tivesse apoio da minha família, se eu tivesse o apoio dos meus amigos. É um momento muito desafiador, mas que é muito propício para a gente desenvolver essa solitude, né, e estar preenchendo de si mesmo. Quando a gente está cheio de si, isso é solitude. Quando a gente sente a falta do outro, isso é solidão. Então, trabalhar esses aspectos para sair desse lado negativo de estar sozinho e ir caminhando para esse lado mais positivo do seu próprio desenvolvimento pessoal, da sua capacidade de enxergar o seu caminho perante a vida, né? Sem necessariamente que tenha o apoio dos outros ou de todos ao seu redor, até porque quando a gente está rompendo com padrões, as pessoas que estão em nosso redor, elas estão provavelmente nesse mesmo padrão. Então, quando você sai desse caminho, é natural que as outras pessoas tenham dificuldade de enxergar da mesma forma que você. Mas não é importante que elas enxerguem. O importante é que você esteja presente para si mesmo, né? E sustente a sua escolha e a sua caminhada. Esse é um propósito maravilhoso de cada um de nós aqui na Terra, né? Esse poder de experimentar, de estar sozinho, sentir-se pleno mesmo na solidão. Isso vai contra um monte dos nossos instintos de sobrevivência, né? Então, é um desenvolvimento muito grande da nossa questão
reptiliana, do nosso cérebro reptiliano, onde a gente vai tirando os impulsos primitivos e desenvolvendo eles em capacidades mais evoluídas. Então, assim, ok, existe o instinto, e quando a gente vai entender ele, dissolver para uma maneira mais elaborada, tem muito sentimento que prende a gente, né? Faz a gente voltar. Não, mas e se eu não tiver aprovação? Quando a gente tem essa sensação de não pertencer ao grupo, é algo muito, muito enraizado em nós, que é quase um sentido de se eu não for aceito, eu vou morrer. O nosso instinto animal nos fala isso, né? Porque antigamente na selva a gente precisava estar em grupo, era garantir a nossa segurança, mas agora a gente já está em uma nova fase de desenvolvimento enquanto seres humanos. Não que a gente não possa ter a presença dos outros, mas se a gente não depender, é aí onde a gente cura as dependências emocionais, onde a gente aprende a ser sozinho. Não é que a gente não vá se relacionar, a gente pode se relacionar com mais leveza, sendo que a gente conseguiu desenvolver esse prazer em estar com nós mesmos e enfrentar os nossos próprios desafios, o que deixa as relações muito mais leves e muito mais amorosas. Me conta aqui, fez sentido essa mensagem para você? Esse é um momento onde você não está se sentindo muito apoiado, né, pelos outros, que você está sentindo muita falta de alguém, com essa sensação de que se essa pessoa estivesse na sua vida seria melhor? Ou você já está conseguindo experimentar essa solitude com mais tranquilidade, com mais sabedoria? De todas as formas, esse é um lugar essencial a ser fortalecido e desenvolvido por nós cada vez mais. Cada um ser a própria luz no caminho. Espero que essa mensagem tenha te ajudado a trazer essa questão um pouco mais para a consciência. Se a dependência, se a solidão tem te doído muito, a terapia energética espiritual pode te auxiliar a lidar com essas questões para você ir se libertando aos poucos e conseguir desenvolver esse lugar de solitude de uma maneira cada vez mais consciente, tá? Carta número 2, o avarento. 4 de arco-íris. O naipe de arco-íris, ele fala sobre questões da vida física, né? Da nossa vida aqui, na matéria. Se você escolheu essa carta, ela é um convite para que você observe ao que você tem se apegado. Não necessariamente seja uma coisa física, mas pode ser. Então, mesmo que isso signifique, por exemplo, pode ser o seu tempo que você não tem compartilhado com as pessoas que você gosta. Você pode estar guardando um sentimento que você nunca expressou por alguém. Você pode ir se fechando também nas questões materiais, né? Apegado às coisas que eu tenho, quero mais e mais e mais. A carta, ela tá vindo te recordar que a nossa jornada aqui não é sobre isso. Não é que você não possa ter as coisas, tá, gente? Não vamos confundir a espiritualidade com o desapego no sentido de não ter nada. Né? Desapego é que as coisas não te possuam, mas você pode ter as coisas. O problema não é esse. O problema é quando a gente se apega tanto às coisas, às situações, às pessoas, essas coisas passam a dominar a gente. Aí isso se torna algo desequilibrado. A nossa vida aqui é sobre o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. No nosso desenvolvimento enquanto ser humano, a gente vai precisar aprender a desapegar, a se expressar, a vivenciar a vida com mais abertura, né? Isso também pode ter a ver, por exemplo, o não compartilhar a sua sabedoria, o que você sabe, o que você aprendeu. Às vezes você está aí por muito tempo recolhendo informações, estudando muita coisa, mas ainda não compartilhou isso com ninguém. Essa também é uma maneira, né, de ser avarento, de não compartilhar aquilo que você conseguiu conquistar na vida. Isso também pode estar relacionado a uma questão física, né? Compartilhar um pouco da sua bem-aventurança com as pessoas próximas a você. Mas aqui, principalmente, as coisas que você tem de mais preciosa, que você anda se fechando, às vezes é o amor não compartilhado, né? Não, isso aqui, eu fico aqui, eu amo essa pessoa, eu amo profundamente essa pessoa, mas eu não compartilho isso com ela, eu não falo sobre isso. Eu espero que isso seja compreendido de alguma forma, mas eu não expresso. Essa também é uma maneira da gente ser avarento com a nossa riqueza interior. Né? Eu não estou compartilhando aquilo que eu tenho de mais belo aqui dentro de mim, de mais precioso dentro de mim. Então, esse é um convite para você ir
observar, principalmente nesse primeiro ponto, observar ao que ou ao quem ou a qual situação você tem se apegado. Né? Traz isso para a sua consciência, começa a observar com amor e com carinho. Né? A partir dessa observação, a gente pode começar a liberar esse fluxo aí, né? Mas o primeiro ponto é essa observação, tá? Se questione. Se precisar de ajuda para lidar com essas dependências, com esses apegos, né? Emocionais, mentais, físicos, a terapia energética espiritual pode te auxiliar. A sua jornada em direção ao autoconhecimento, ao desenvolvimento da sua espiritualidade também. Isso é fundamental, claro. Me conta aqui, fez sentido essa mensagem para você? Tem coisas e situações ou pessoas que tá muito difícil de você se desapegar aí? É um desafio para nós enquanto seres humanos, né? Eu sei. Mas é possível a gente ir fazendo essa jornada e soltando aos pouquinhos cada coisa, ok? Carta número 3, controle. Rei da mente. Então, se você tirou essa carta, é possível que você esteja se sentindo muito estressado, estressada, né? Que tá aí sempre, parece que tá um fio de explodir, né? Essa carta, o Rei da Mente, ela vem falar sobre uma necessidade de controle muito grande, né? Aquela pessoa que precisa estar com tudo tão planejado, tudo tão certinho, que não existe espaço nem para a vida, para as coisas fluírem, né? É uma tentativa de controlar tudo a todo momento. Eu quero ter certeza de todos os resultados a todo momento. Então tem um planejamento perfeito, não tem espaço para nenhuma outra coisa dentro da vida, porque lá no fundo existe um caos muito grande. Quanto maior a nossa necessidade de controle, maior a repressão do que está aqui dentro. É como existe algo uma panela de pressão tão grande aqui dentro que eu preciso ter tudo sob controle para não explodir. Mas o que acontece? Sempre pequenas explosões. Porque a mente, ela não pode conter toda a existência, né? Mas ao mesmo tempo, você pode estar se sentindo aprisionado dentro de todo esse controle. Não encontra uma expressão, não há um contato. Ela também parece com a carta da semana passada que fala sobre o isolamento glacial, né? Também está relacionada a questões da mente. Não que a gente não vá controlar algumas coisas, é importante, a nossa mente serve a um propósito nesse sentido, né? De organização e de controle de certas coisas na vida, principalmente das questões práticas. Mas se ela está direcionada para o nosso processo mental, isso é extremamente cansativo, desgastante, onde a gente se afasta de todos, não consegue ter uma relação fluida, não consegue ter uma vida fluida, porque a todo tempo a sua mente está ali tentando controlar todos os acontecimentos, prever tudo que vai acontecer, cercar de todos os lados para que nada saia fora do controle. Só que nisso a gente não cresce. Nisso a gente só vai estar dentro do previsível. Nisso a sua essência não encontra a expressão dela mesma. O aprendizado em relação àquela coisa que está reprimida aí dentro não acontece porque ela está reprimida, então não está sendo vista, não encontra expressão através de você. Isso gera muita tensão e muito estresse. Se você tirou essa carta, ela está te convidando a ir soltar essas mãos, essa rédea aos pouquinhos, né? Permitir que as coisas não estejam sempre sob controle, né? Assim você vai poder entrar em contato com as suas emoções, vai ver que a vida é mais do que esses acontecimentos controlados, que a sua mente não é quem tem que estar no direcionamento de tudo. A nossa mente, ela funciona muito bem para manifestar coisas materiais, mas para conter processos emocionais, ela é terrível, né? E aqui também está falando sobre uma contenção de processos emocionais, sobre vivências ali doloridas que estão escondidas e que não encontram expressão através de você, e para que elas não se expressem, tem todo esse controle mental. Essa também é uma tentativa de proteção. Existe um domínio mental e existe um controle mental. O controle, ele não leva a gente muito longe. O domínio da nossa mente é super importante. Eu vou direcionar isso para onde faz mais sentido para mim. O controle é quando eu tento controlar tanto fora, quanto dentro, quanto emocional, quanto os acontecimentos da vida, né? É impossível.
Por isso que a gente sofre muito. Num primeiro momento é desconfortável ir soltando esse controle, mas é essa a maneira que a gente pode conseguir se expressar com mais humanidade, com mais amor, mas principalmente com mais vida, porque senão fica tudo muito morno, né? Tudo muito sempre a mesma coisa. Me conta aqui, fez sentido essa mensagem para você? Você tem dificuldade de soltar o controle? Tá sofrendo aí com o estresse o tempo inteiro? Essa carta é um convite para ir observar também essas questões e abrindo mão disso um pouquinho cada vez mais. Se precisar de ajuda para ir lidando com essas estruturas, as terapias energéticas e espirituais podem te auxiliar nesse momento, tá? Mas principalmente, vai olhando para isso com carinho. Onde eu consigo soltar? Uma coisa de cada vez. Começa no pequeno, o que é mais fácil para você nesse momento e depois vai ampliando, né? Essa permissão para que a vida flua através de você, para que você consiga entrar em contato com as pessoas de uma maneira mais calorosa, mais profunda, né? De que venha de um espaço mais afetivo. Espero que essa mensagem tenha te ajudado a trazer essa questão um pouco mais para a consciência. De uma maneira geral, a energia dessa semana ela vai trazer um convite sobre o desapego, né? Tanto das questões físicas, das situações presentes na nossa vida, das pessoas, né? Esse sentido de compartilhar mais, de se abrir cada vez mais para a vida, para que ela flua através de nós e desapegando, soltando as nossas dificuldades, tanto na vida física quanto no processo mental, né? Uma coisa acaba se relacionando com a outra de toda forma, porque quando a gente é apegado no processo emocional, a gente está retendo, né? A gente está segurando todas as nossas coisas aqui. A ideia de ser avarento, ele também passa por esse fechamento do processo mental. Não quero compartilhar nada aqui, eu quero só ter o controle sobre todas as coisas. Então, eu quero que fique tudo retido aqui e, por isso, não compartilho, né? Direcionando a gente, vem a primeira carta, que é a carta da solitude, que é entender, que traz essa ideia de compreensão do nosso próprio processo, de encontrar essa luz interna para que a gente seja o nosso próprio guia dentro da nossa vida, né? E para isso existe essa necessidade de soltar, de entender o que sou eu, o que não sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Se é de fato esse controle e essa segurança, esse apego que dá sentido à nossa vida, né? Assim, a carta da solitude, para mim, ela traz muito esse ponto de o que é que dá sentido à sua vida? O que nós viemos fazer aqui? Né? Será que é mesmo acumular coisas? Será que é mesmo se apegar a essas situações físicas ou ao próprio processo mental de controle? O que a gente veio fazer aqui? Como aprender a ser sozinho? A estar só e não sentir-se só. Então, eu trago essa reflexão para que você carregue ela aí para os próximos dias. Onde estão os meus apegos? Onde está o meu controle? Como eu faço para encontrar a minha luz e me direcionar no meio desse monte de estrutura que existe aqui, que existe na vida física e que existe aqui dentro de mim? Espero que essa mensagem tenha te ajudado a trazer essas questões um pouco mais para a consciência, de uma maneira mais ampla. Gratidão por ficar até aqui comigo. Um beijo de luz no seu coração e até a semana que vem. Tchau!